Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu irei iniciar com vocês, tá? O nosso conteúdo a respeito da disciplina de cuidados paliativos. A proposta de hoje é uma aula não tão longa, bastante objetiva, contendo exatamente os pontos principais, o que vai agregar para o conhecimento de vocês lá fora quando vocês estiverem praticando, tá bom? Então vamos fazer um passeio aí pelos aspectos históricos dos cuidados paliativos, quais são seus princípios e fundamentos, antes mesmo da gente entrar na parte específica, tá bom? Então, se sintam bem acomodados aí, respira fundo. Se quiser dar uma pausa na aula, beber uma água, tá tudo tranquilo. Quem tiver dúvida pode estar me encaminhando posteriormente após assistir a aula. Cuidado paliativo, né? A gente já comentou um pouco lá na nossa introdução na semana passada. Sem dúvida, gente, essa temática ela vem como um exercício da arte do cuidar. Só que não somente a arte do cuidar, eu preciso ter mais uma coisa para aliar a essa arte do cuidar. Então, acaba que eu associo a arte do cuidar com conhecimento também científico, para que eu consiga executar um cuidado paliativo. Então, eu vou unir tanto a arte do cuidar quanto o conhecimento científico, porque quando eu associo essas duas definições, né, a ciência mais a arte, eu consigo proporcionar para aquele meu cliente, para aquele meu paciente, o alívio do sofrimento relacionado com a doença que persiste naquele momento. Então, acaba sendo algo fundamental na prática clínica, né? Podendo ocorrer de forma paralela e essas duas terapias com o único propósito, né? Destinar aí um prolongamento da vida mais confortável, com uma qualidade de vida, tá? Sem tanto sofrimento. Quando eu falo de cuidado paliativo, é uma temática ainda que vem em construção, tá? Eu quero que vocês entendam isso, que é algo novo, que muitos profissionais ainda têm dificuldade, têm insegurança em lidar com esse tema. E muitos pacientes que estão fora de possibilidade de cura, eles acabam se acumulando nos hospitais, justamente por isso, por essa falta de conhecimento da equipe, a equipe não estando preparado para tratar aquele paciente de forma humanitária, com compaixão. E acaba que aquele paciente, é só um exemplo, tá, gente, que está impossibilitado de cura, ele começa a receber, né, assistência de forma inadequada, focado aí na tentativa da recuperação, utilizando muita tecnologia, métodos invasivos. Então, acaba que aquele paciente ele é exposto todos os dias, um exemplo, à coleta de gasometria, a realização do raio-x, coisas que já estão fora ali, que não se enquadra aquela possibilidade de cura para aquele paciente. Então, é esse exemplo que eu quero trazer para vocês, que muitas das vezes, pela falta do conhecimento da equipe que está lidando com o cliente, acaba sendo ofertado uma assistência que não vai trazer nenhum bem, nenhum conforto para ele, porque essas abordagens, elas acabam sendo insuficientes, também sendo exageradas e desnecessárias, tá, gente? Porque o sofrimento daquele paciente ele acaba sendo ignorado e ele é tratado apenas de forma mecânica, tá? Então, compreendam que por falta de conhecimento adequado, eu acabo não tratando os sintomas que são mais importantes, que são mais prevalentes. Como exemplo, eu trago aí para vocês a dor, tá? Que é um dos principais sintomas e também sendo o mais dramático. Então, quis trazer essa introdução só para vocês conseguirem encaixar aí no raciocínio de vocês.
Cuidar de pessoas em fim de vida foi uma prática corrente ao longo da evolução do mundo, muito antes da existência do cuidado paliativo. Então, antes mesmo de eu falar de cuidado paliativo, lá no tempo da Idade Média, já se falavam em prática de cuidado de pessoas, mas não na área do paliativo. E era muito comum, foi implantado naquela época, ali na cultura ocidental, um local chamado de hóspice, porque eram nesses locais, nessas casas, que surgiram o cuidado desses pacientes que tinham doenças terminais, que não tinham mais nenhum tipo de perspectiva de vida, tá? Então, o hóspice, ele veio aí como algo que contribuiu muito para a intensificação e valorização desse tipo de cuidado. Por quê? O significado dessa palavra, gente, ele traduz hospedagem, ele traduz hospitalidade. Então, é um sentimento de acolhimento, tá? Era um local que estabelecia vínculo, né, com as pessoas, tanto com os pacientes quanto os familiares. E posteriormente ele se relacionou com os hospitais, os conventos e também os asilos. Então, o hóspice ele vem como algo que é muito além. Ele é visto, ele é falado como a filosofia de um cuidado, porque ali dentro daquele local gera um conjunto de ações que são destinadas a proporcionar um conforto e uma assistência melhor para aquele paciente, tá? Que não tem uma expectativa de vida tão prolongada, podendo durar uma semana, podendo durar um dia, meses ou talvez anos também, né? Cada caso é um caso e é estudado aí de forma particular. Então, gente, lembrem que o cuidado ele é visto como um fenômeno existencial, porque ele faz parte do ser. E este ser, que somos nós, né? Eles se diferem um do outro, tá? Então, eu, a professora Nara, sou um ser diferente da Vitória. Um exemplo, a Vitória é diferente da Gabi. Então, cada pessoa ela deve ser vista de maneira individual, com um planejamento estratégico, né, de cuidado, de acordo com o que aquela pessoa realmente necessita. E compreendam aí a importância da enfermagem dentro desses cuidados paliativos, quando eu falo, né? Porque ser enfermeiro é uma profissão, né, dentro do campo da ciência que designa uma área de atividade totalmente humana, né? Dificilmente a gente consegue fazer enfermagem, a gente consegue ser enfermeiro sem citar esse ato de cuidar como um aspecto inerente ao que a gente vai tratar no decorrer do semestre, né? Tá totalmente ligado com a nossa profissão, né? Porque nós lidamos o tempo todo ao lado do paciente, dos seus familiares, não só ali no processo de prestação dos cuidados diretos, mas também na execução dos procedimentos, em todas as formas estabelecidas ali no plano terapêutico daquele paciente, né? Até com uma maneira de um olhar atento, uma escuta compreensiva, às vezes faz muita diferença com esse paciente, na expressão de uma palavra de carinho e conforto também é muito importante, né? Dessa forma, eu coloco para vocês que essa prática do cuidado, ela se revela de uma forma muito simples e que tem um valor incalculável ali no final da vida daquele paciente que vai estar sobre os cuidados paliativos, tá? Então, não só do paciente, que é quem recebe o tipo de cuidado, mas também dos seus familiares que estão ali acompanhando, tá bom? Eu trouxe aqui só a título de curiosidade que o nome que marcou muito ali naquela idade medieval foi a Cicely, né? E olha aí, que gratificação, é muito grato. Cicely foi uma enfermeira muito importante, tá? Então foi ela que resgatou a prática dos cuidados paliativos lá na Inglaterra em 1967. Então foi a partir dela que essa prática ela se espalhou pelo restante dos outros países até chegando também aqui no Brasil para a gente. Então, a priori, ela era uma enfermeira, também com formação em assistente social,
e posteriormente ela entrou na medicina e fez um serviço grandioso na área de cuidados paliativos, especificamente nessas casas de cuidado, no hospice. Então, só para clarear um pouco para vocês, eu trouxe em forma de figura para vocês entenderem que o paciente que ele se enquadra, se tem uma indicação ali de passar para o paliativo, ele vai ser tratado dentro dessa instituição, lógico, né? Nas cidades que tem, nos grandes centros é comum, o Albert Einstein tem um serviço totalmente direcionado para isso, tem um serviço em Curitiba também. Hoje no Brasil são mais de 40 instituições que trabalham totalmente nessa linha dos cuidados paliativos. Então a gente está crescendo aí de uma forma gradativa e isso é muito bom, porque a gente passa a compreender a vontade do outro, tá? Então, são os cuidados ao fim da vida, nas últimas horas, nos últimos dias, e também fazendo essa manutenção pós o óbito. Acaba que essa responsabilidade do luto, ela também fica por conta da equipe de cuidados paliativos, porque a gente construiu um vínculo, tá? A gente criou um vínculo de confiança ali e é importante que tenha também esse acesso pós o óbito. E trazendo aí a definição para vocês do cuidado paliativo, a nossa primeira definição pela Organização Mundial de Saúde, ela veio ali em 1990, olha aí como ainda é uma criança, né? 1990 estava há 30 anos atrás. Vem como um cuidado ativo e total para pacientes cuja doença ela não é responsiva a nenhum tratamento de cura. Então, para que expor esse paciente a sofrimento de algo que não vai ter retorno? Essa é a pergunta. Então, fica ali mais na tendência de controlar a dor, tanto a dor quanto outros sintomas que são pertinentes àquele momento, problemas espirituais, problemas psicossociais, tratar a pessoa ali na sua forma individual, tá? Então, o objetivo do cuidado paliativo, ele proporciona a melhor qualidade de vida possível, tanto para o paciente e pelos familiares. Essa definição ela foi revisada em 2002, tá? Então, tem aí uma nova definição desses cuidados paliativos, mas compreenda, essa é uma palavrinha-chave, que quando eu falo de cuidados paliativos, eu coloco o paciente, o meu cliente, como protagonista da situação. É ele que define, claro, se ele tiver consciência, ele vai responder, né? Mas se não, vai ser a família. Então, é ele que define se ele vai querer prosseguir, quais são os desejos, as vontades dele naquele momento, se o desejo dele é utilizar o banheiro, são coisas simples. É beber um copo com água, é chupar um picolé, é tomar um vinho. Então, assim, tem muitos casos interessantes e muito emocionantes. No decorrer do semestre, a gente vai trocar aí muita vivência. Vou compartilhar com vocês algumas leituras, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha aqui, rapidinho. Então, vou estar compartilhando com vocês justamente para a gente aprimorar cada vez mais o conhecimento sobre essa temática. E dentro da filosofia, né, e dos fundamentos éticos, é importante, a literatura trata muito da questão da dificuldade que a equipe, não só a equipe médica, ela tem em dizer a verdade para o paciente de algo que esteja acontecendo naquele momento. Então, como eu venho falando para vocês desde o início, as pessoas ainda têm muito medo, têm muita insegurança de tratar aqueles pacientes da forma verdadeira, às vezes por frustração, de achar que a sua competência não conseguiu levar aquele paciente à cura, tá? São diversos fatores que fazem com que os profissionais eles agem com essa dificuldade, também pela falta de informação. E é através do estudo, né, da busca, que cada vez mais a gente consegue desenvolver e facilitar para que a gente possa agir de forma mais assertiva ao lidar com esse tipo de paciente. Então, com base no princípio bioético, gente, da autonomia do paciente, por meio do consentimento informado,
possibilitando que ele tome suas próprias decisões, tanto no princípio da beneficência e também da não maleficência. Esse tipo de cuidado paliativo, ele desenvolve um cuidado ao paciente visando sempre a qualidade de vida e também a manutenção da sua dignidade humana no decorrer da doença, tá? Porque é uma doença que está em fase terminal da vida dele, da morte, para também passar para o período de luto. Quando eu falo de paliativo, gente, tenham em mente que o termo paliativo ele significa manto, né? O que sugere proteção, o que sugere acolhimento. Então, a gente tem que dar um conforto ali na progressão dos sintomas da doença, né? Por isso que é importante a gente ter o conhecimento para a gente ter o objetivo de proteger aqueles doentes que estão passando por esse sofrimento e que, de alguma maneira, a gente propõe um plano terapêutico que seja confortável e que ele consiga chegar ao final da vida de uma forma mais feliz, apesar de todo o contexto, né, do seu diagnóstico. E os cuidados paliativos no Brasil, né? Como que ele vem aí? Então, é uma história muito recente ainda, né? Como eu falei para vocês, ele veio ali mais ou menos na década, no início de 1980. Aqui é só a título de curiosidade, alguns nomes que eu trouxe, tá? Esse aqui não tem tanta importância, é só para vocês conhecerem mesmo que o primeiro serviço ali de cuidado foi no Rio Grande do Sul, lá em 1983, e que um dos serviços que mais se destacaram aí nesse início foi o Instituto Nacional do Câncer, tá? O INCA. Então, é uma magnitude muito grande. Quando foi mais ou menos no ano de 2000 que houve uma consolidação e um crescimento significativo. Por quê? A participação do Ministério da Saúde ela vem como algo muito importante, que consolidou ali formalmente os cuidados paliativos no âmbito do SUS, né? Que é o nosso sistema de saúde do país. Por meio de quê, professora? Por meio de documentos, por meio de portarias, emitidos também pela Agência da Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde, atuando às vezes de forma lenta, mas que essa forma lenta ela já traz um crescimento aí expressivo dos cuidados paliativos no Brasil. As pessoas estão buscando compreender mais esse tipo de cuidado, estão se envolvendo mais nas leituras para poder entender, devido esse número grande de profissionais que ainda desconhecem, né, a filosofia dos cuidados paliativos e se sentem inseguros, se sentem receosos de tomarem alguma atitude, tendo em vista que as suas ações, a ação que eu tomo ali naquele momento, ela pode ser interpretada de maneira errada, né? Por próprias pessoas que estão ali na minha equipe ou também pelo paciente ou pelos familiares, certo? Então, o que que é? A senhora falou um pouco aí do histórico, agora vamos aí no que interessa. Como eu trouxe, né, já para vocês no início, quando eu falo de cuidado paliativo, eu vou associar a arte do cuidar com o conhecimento científico, levando para aquele meu cliente o alívio do sofrimento relacionado com aquela doença. De que tipo, né, que eu faço essa abordagem? Uma abordagem que vai melhorar a qualidade de vida do paciente e também da família, porque a família ela está acoplada ali, né, com o sofrimento daquele paciente. Eles estão enfrentando junto aquela doença, aquele problema. Então, eu vou trabalhar ali o alívio dos sintomas, o alívio do sofrimento, vou agir de forma precoce, identificando possíveis, né, problemas que podem acarretar um sofrimento maior para aquele meu paciente, né? Tratar a dor, no caso nosso, né, enfermeiros, fazer uma avaliação, um exame físico, a escala da dor ali, que a gente é treinado, é apto para isso. E também observar sempre a parte física, a parte espiritual e psicossocial. Então, é realmente trabalhar ali com muita paciência, com muita compaixão e compreensão, tá? Porque é uma natureza muito complexa e multidimensional, né? A dinâmica da doença. Então, esse modelo do cuidado paliativo,
ele avança como um modelo terapêutico, que endereça ali para a gente o olhar e uma proposta terapêutica a diversos sintomas, porque esses sintomas que são responsáveis por todo o sofrimento físico, todo o sofrimento espiritual, social e psíquico que estão ali diminuindo a qualidade de vida do meu paciente, do meu cliente. Então, tá aí a importância de uma avaliação bem correta, tá? Bem responsável, porque quando a gente conhece o paciente, a gente consegue tratá-lo de uma forma mais assertiva, tá? Então, essa área dos cuidados paliativos é uma área, né, em crescimento, em que o progresso ele compreende estratégias diversas, que engloba aí a questão da bioética, né? A questão da natureza do sofrimento, a comunicação. E lembra sempre que a necessidade desse cuidado paliativo, ela independe da faixa etária do meu paciente, tá? Por quê, professora? Por que independe? Porque é um cuidado universal. Então, quando eu falo de cuidado universal, eu vou aplicar esse tipo de cuidado para qualquer tipo de paciente, desde que tenha indicação. Então, amplia aí muito, né, essa área, tanto para o paciente quanto para a família. E assim, gente, não existe fazer cuidado paliativo sozinho, tá? Assim como a maioria dos procedimentos, das condutas, né, na enfermagem, a gente tem que trabalhar em equipe, tem que sempre estar ali em discussões que agregam valor e que cheguem ali em algo que vai ser bom para o meu cliente, tá bom? Então, o cuidado paliativo, ele deve ser focado ali na avaliação e manuseio dos sintomas, tá bom? Em todas as fases aí da trajetória da doença. Então, mais uma vez, a importância de você conhecer, fazer um exame físico ali bem feito, para você conhecer desde o início qual que é a progressão. A gente vai estar estudando isso melhor lá na frente, tá? Da questão da enfermagem voltada aí, para a gente aprender a lidar com esse tipo de situação, para que a gente tenha um entendimento melhor sobre o mecanismo, né, das doenças, dos sintomas e também para a gente entender, né, quais são as diversas opções terapêuticas para os sintomas físicos e psíquicos daquele meu paciente. Então, vou rodar um videozinho aqui bem rapidinho, com depoimento de pessoas que já passaram por esse tipo de estratégia e que relatam que foi algo muito positivo. Cuidados paliativos chegou na vida do Dudu nos últimos 3 meses da vida dele, mas foi transformador. Eu falo que ela ajudou o Dudu a ressignificar a morte e ajudou a ressignificar a vida dele. É uma das maiores provas de amor que alguém pode ter com alguém é colocar a pessoa em cuidado paliativo, porque você vai lutar por tirá-la do sofrimento e não por mantê-la viva. Independente de vida ou morte, a gente vai lidar com tudo aquilo que a gente tiver que passar de forma digna, com o alívio do sofrimento, com o alívio dos sintomas. Isso muda tanto a vida das pessoas se sentem tão respeitadas, tão consideradas. E é interessante o efeito quase mágico que isso tem. Ela ainda é vista como pessoa, ela não é mais vista como alguém que já está indo. A gente ainda vai saciar os seus desejos, a gente ainda vai olhar para você. Então isso faz toda a diferença na vontade da pessoa de continuar vivendo e dela ir em paz. E é exatamente isso, né, que eu tenho colocado para vocês. Que aquele paciente, aquela pessoa, ela se sinta viva ali até o seu último segundo da vida, né? Você tratá-la com respeito, com compaixão, não simplesmente tratar de forma mecânica, tá bom? Então a gente vai bater muito nessa tecla da questão de respeitar, de ouvir, de compreender quais são as vontades, tá bom? E por que a gente fala sobre isso no meio científico? É porque a morte, ela sempre vem como um tabu a ser desconstruído por todas as categorias. Alguns artigos, né, já mencionam a mesma como um fracasso pro profissional, ao invés de um episódio que faz parte da vida. E é exatamente isso, com esse pensamento de que foi um fracasso, que foi frustrante, que a maioria dos profissionais tem dificuldade em lidar, tem dificuldade em falar a verdade para aquilo que está acontecendo. Só que a gente tem que compreender também que chegar lá na morte é um episódio que faz parte da vida de todos nós, né?
e que hoje eu estou trazendo apenas como uma introdução para vocês, mas que a gente vai falar abertamente de todos os passos, de todas as fases, para a gente ter inteligência emocional para poder lidar com isso lá fora, para quem for trabalhar em ambiente de terapia intensiva, que lida o tempo todo com a morte, em ambientes de home care, que trata muito esse paciente do cuidado paliativo também, dando conforto, mas estando preparado e dando apoio para as pessoas que acompanham aquele paciente, como os familiares, tá? Então, muitos médicos, muitos enfermeiros, toda a equipe acabam mascarando a morte e fogem dos pacientes terminais, justamente por esse medo, por essa insegurança. Não costumam falar sobre o assunto com aquela pessoa que está ali, acometida pela doença, né? Então, não cria vínculo de confiança e dispersa um tratamento pouco individualizado. Vamos ver aqui o que esse médico tem a falar também. Preconceito com relação à morte. Existe pressão da família, existe a pressão religiosa, ainda existe o conceito equivocado de alguém pensar que isso aí é uma forma de eutanásia, entendeu? Que absolutamente não é. Não é uma forma de antecipação da morte, como também não é uma forma de um ensandecimento do processo de morrer. Tá certo? É uma forma de você fazer com que a pessoa tenha um final de vida natural e digno, e sem sofrimento. Esse que é o mais importante de todos. E os próprios médicos, inclusive, eles têm muito medo de se relacionar com a morte, os pacientes morram perante eles. Você prefere que os pacientes sejam colocados no CTI para dar aquela falsa impressão de que se tentou fazer tudo, né? Eu passei por isso pessoalmente há muito pouco tempo atrás. Às vezes não é fácil você decidir que aquela pessoa vai ser colocada em cuidados paliativos. Então, de forma geral, entendam que a complexidade ela existe em todas as decisões. O fato de eu também tomar a decisão que aquele meu ente querido, meu pai, o meu irmão, a minha mãe, eu vou entregá-lo para o cuidado paliativo é algo que vai necessitar de muito diálogo, né? De muita conversa, de muita compreensão, porque acaba que eu estou entregando aquela pessoa que eu amo, né? E ao mesmo tempo, quando eu tenho um entendimento maior da situação, eu consigo lidar com esses medos, certo? Então, coloquei como algo muito importante aqui que os cuidados paliativos, ele não antecipa a morte do meu cliente e nem prolonga também o processo de morrer. E a assistência, ela não se encerra com a morte do paciente, mas se estende no apoio ao luto da família pelo período que for necessário. Por que eu não estou antecipando a morte? Porque aquele meu paciente, ele vai morrer num processo natural. E por que eu também não estou prolongando esse processo de morrer? Porque eu não estou ofertando procedimentos a ele que vai deixar ele ali por um maior tempo naquele leito, sendo que eu não tenho alternativa da cura. Então, compreendam aí essas duas vertentes, tá? Focado no conceito de que eu estou ali de uma forma muito respeitosa, entendendo qual que é a proposta daquele meu paciente, o que ele quer para o final da vida dele, tá? E pensando sempre na qualidade de vida e mantendo ali a manutenção, retirando a dor, ofertando algo que é o último desejo, dando carinho, tendo compaixão e o conforto. Essa aqui eu trouxe também só a título de curiosidade, tá? A resolução do Conselho Federal de Medicina lá de 2006, que o artigo 2, ele traz, né, que o doente ele continua a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento. Dessa forma, ele assegura uma assistência integral ao conforto físico, social, espiritual e também te assegura o direito da alta hospitalar, se você quiser ter uma morte em casa de forma natural, tá? Então, isso aí fica bem aberto para que o paciente, juntamente com a sua família, decida. E aqui são alguns conceitos para vocês já irem se familiarizando. Mais na frente, a gente vai detalhar cada conceito desse. É importante que vocês saibam o que é, se no Brasil
pode ser feito de forma legalizada, então acaba tendo uma diferença aí entre a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia, a mistatásia. Então foi para vocês já irem se familiarizando que eu trouxe, eu não vou especificar agora cada um deles, então para aí o slide, dá uma lida, tá? Só para vocês entenderem a diferença e mais na frente eu volto com esse assunto novamente para a gente discutir. Então, para finalizar esse primeiro ponto da nossa aula, o que vocês precisam identificar? Quais são os princípios que se enquadram dentro dos cuidados paliativos? O que a gente vai tratar, né? O que a gente vai promover com esse nosso cliente que se enquadrou ali, se encaixou nesses cuidados paliativos, né? Porque, como eu já falei para vocês, esse cuidado paliativo ele vai se basear no conhecimento científico, né? Inerente ali a várias possibilidades e especialidades da intervenção clínica, também da intervenção terapêutica, e com cuidado que vem ali de diversas áreas do conhecimento das equipes de saúde. Então, eu vou ter o médico, eu vou ter a enfermeira, eu vou ter o fisioterapeuta, eu vou ter o fonoaudiólogo, eu vou ter o psicólogo, assistente social, o nutricionista. É uma equipe gigante, né? Que vai atender ali e dar o suporte de acordo com a necessidade. Então, a equipe, né, que trabalha ali com cuidados paliativos, ela deve ser regida por alguns princípios de forma clara, que pode ser evocado em todas as atividades desenvolvidas no decorrer do atendimento àquele cliente. Então, esses princípios, eles são importantes, tá? Já tomem nota aí com algo que é importante, que você tem que levar para a sua vida profissional. Eles foram publicados lá pela OMS em 1986 e foram reafirmados lá em 2002 com a revisão lá daquele conceito, daquela definição. E ao final de tudo chegou a esses seguintes princípios. Então, o primeiro, promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis. Então, quando eu falo nesse primeiro princípio, isso quer dizer que eu, enquanto enfermeiro, eu tenho que dar uma atenção maior para aquele meu paciente. Isso exige de mim que eu faça uma avaliação mais detalhada, tá? É aquilo que eu falei para vocês, é o momento da gente pontuar ali com a escala da dor. Se o paciente ainda tiver um nível de consciência preservado, ele vai conseguir te responder. Se não, você vai visualizar ali na própria inspeção, né? Quando você faz a avaliação ali do exame físico, tem um familiar que pode responder, tem um estímulo da dor também, que ele é visualizado, né? Tanto na face. Então, para que isso ocorra também, eu tenho que ter profissionais capacitados para isso. Então, a gente faz um bem bolado aí, né? Investiga todo o histórico do doente, quais são os acessos a terapêuticas, quais serão os medicamentos necessários de acordo com a prescrição médica, conhecendo, né, os efeitos adversos, principalmente dos opioides. Então, quem trabalha com cuidado paliativo tem que ter uma noção muito grande da farmacologia dos opioides, porque a gente vai trabalhar muito com a dor. Então, o primeiro, promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis. O segundo princípio, afirmar a vida e considerar a morte um processo normal da vida. Por quê, né? Nós temos que encorajar os pacientes a viver sua vida de forma produtiva e plena, até o último momento ali que vai levar à sua morte. Então, esse princípio ele vem exatamente para isso, para a gente apoiar e encorajar os nossos pacientes que estão passando por esse processo da morte ou morrer. O terceiro princípio é não acelerar e nem adiar a morte, tá? A gente não tem autonomia nem autoridade para isso, é contra a lei. Então, como eu disse para vocês, é um processo natural. Vai ali, né, incorporado no princípio da não maleficência, né, que significa evitar danos previsíveis decorrentes do estado em que se apresenta aquele doente. Então, vamos dar o suporte e deixar que as coisas aconteçam de forma natural. Outro princípio, integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. Quando a gente fala de cuidados paliativos, vocês vão ver que eu vou estar falando muito da questão espiritual, tá?
desses pacientes, da família, para que a gente possa conseguir assegurar uma melhor qualidade de vida possível para essas pessoas. Porque lá na definição de saúde, né, quando eu falo saúde como um todo, acaba entrando também. Para eu ter saúde, eu tenho que ter um bem-estar mental, físico, né? Então, são várias coisas que englobam aí essa definição de saúde. Então, quando eu tenho um paciente que tem uma doença, principalmente aquela que ameaça a continuidade da vida, isso acaba trazendo uma série de perdas, né? Tanto para o paciente quanto para a família. E, na maioria das vezes, não estamos preparados para lidar com isso, porque acaba perdendo a autonomia, perde a capacidade física, o respeito, né? Então é muita coisa. Por isso que a gente tem que ter uma inteligência emocional para poder lidar com esses tipos de situação e, enquanto enfermeiros, estarem preparados para o apoio e fazer a diferença na vida dessas pessoas, tá bom? Então, o quinto princípio também é oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. Então, é passar para ele que, independente da situação que ele está vivendo, ele vai ser o protagonista da vida dele. Então, se ele tiver estrutura para isso, para manter as atividades da vida dele diária sendo executados de forma independente, isso será muito bom para ele, porque ele vai ter uma vida ativa até o fim da sua morte, tá? Então, mais um princípio importante também é oferecer o sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e após, como eu falei para vocês, quando o paciente ele falece, né? Nós da equipe de cuidados paliativos também temos que considerar aquela família após o óbito, porque ali também é um trabalho que deve ser executado de forma contínua, porque é um processo que muda muito também quando eu perco alguém, né? Então, esse apoio com a família, ele é fundamental, tá? Para a gente tratar as fragilidades que são identificadas, iniciar um trabalho ali em relação ao luto, também antes da morte, não só após, e continuar quando isso vier a acontecer. E lógico, lembrando vocês que um trabalho multiprofissional. Vocês devem estar falando, ela está falando tudo isso aí, isso é serviço da psicologia. Não, acaba que nós somos um só. Quando a gente treina, quando a gente se profissionaliza para agir nesse determinado serviço, nós somos um time. Então, cada um agrega de uma forma com o seu dom, com o seu conhecimento, no final das contas, para atingir um único objetivo: trabalhar a qualidade de vida desse meu paciente e da família de forma positiva, tá bom? Então, já entra aqui o próximo princípio, que é exatamente o que eu falei: melhorar a qualidade de vida e influenciar de forma positiva o curso da doença. E o último princípio, não menos importante, também muito importante, caso tenha indicação, iniciar o mais precocemente possível o cuidado paliativo, né? Juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como quimioterapia e radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar a situação clínica estressante. Então, quando eu falo de aplicar precocemente, é quando o diagnóstico ali ele já vem descrito, né? De uma forma para a gente que a gente entenda se vai ser investido ou não, tá? Se aquela quimioterapia ela vai ter retorno, se aquela radioterapia ela vai ter retorno ou não, justamente para aliviar o sofrimento desse meu paciente. E aqui, para finalizar, eu coloquei um vídeo onde incluo o depoimento de uma enfermeira que é especialista em cuidados paliativos. É sempre importante a gente estar escutando esses feedbacks, estar buscando, né, a experiência de pessoas que já vivenciam isso, justamente para nos influenciar nesse crescimento do entendimento, tá bom?
Eu acho que principalmente transformando o paciente em protagonista. Então, ele que vai dizer isso pra gente. Ele que vai dizer o que ele precisa naquela hora, naquele momento. Como nós podemos fazer para esse momento ser melhor. Então, algumas vezes vão ser sintomas físicos que ele precisa que sejam diminuídos, melhorados. Outras vezes ele quer um contato com um familiar distante. Outras vezes ele só quer que a gente fique ali do lado. Eu me lembro muito de um caso onde eu estava pensando muito sobre como modificar o tratamento para atingir um objetivo, e depois de conversar com o paciente, com a família, explicar o que eu ia fazer, o paliativista chegou para mim: sabe a única coisa que o seu paciente quer fazer? Ele quer ir ao banheiro. E o seu remédio não está impedindo que ele vá ao banheiro. Então, na verdade, todos os profissionais, o trabalho em conjunto, coloca o paciente no cerne do cuidado. Então, percebam que é exatamente isso. Às vezes, a equipe está trabalhando de uma forma totalmente contramão daquilo que a pessoa que está vivendo, que no caso é o paciente, é o que ela quer para a vida dela. Então, ter essa compreensão enquanto equipe, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, isso contribui muito na qualidade de vida do paciente e da família. Para hoje era essa introdução que eu desenhei para vocês, que eu propus apresentar para vocês, com conceitos bem básicos, tá? A gente não vai prolongar muito nas definições para não ficar cansativo. É uma matéria gostosa de se estudar, não é ruim. E aí eu vou estar postando lá no SEI agora, com mais uma atividade que vocês vão ter que me entregar aí com prazo de uma semana. E espero que tenha sido compreensível para vocês esse primeiro contato da disciplina. E estou à disposição, tá? Para qualquer dúvida, questionamento, sugestão, podem me mandar mensagem. Gosto sempre de deixar uma frasezinha aí no final em relação ao cuidado paliativo, que no final das contas não são os anos em sua vida que contam, é a vida nos seus anos. E é exatamente isso que eu trouxe para vocês hoje, certo? Muito obrigada aí pela atenção e bons estudos para vocês.